Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. Bom, você deve ter visto o título do episódio, Narcisistas Não Aprendem. Se você acompanha o canal há algum tempo e tem boa memória, você deve estar perguntando, mas espera um pouquinho, não teve um episódio em que você disse que o narcisista tem o desenvolvimento emocional interrompido, mas o desenvolvimento intelectual segue normalmente e pode evoluir muito? Tem sim, disse sim. Mas não é disso que eu estou falando. Vem comigo. Uma das coisas que mais produz sofrimento e angústia na vítima de abuso narcisista, tanto da vítima que pode sair do relacionamento, quanto na vítima que é obrigada a ficar, não tem como escapar, é passar, às vezes, anos tentando explicar para o narcisista que o que ele faz é danoso, é errado, produz sofrimento, produz tristeza, fere, magoa, e o narcisista simplesmente não compreende. Para a vítima que não pode sair do relacionamento porque existe alguma amarra profissional, financeira, tem crianças menores envolvidas, é meio que óbvio. Mas uma vítima que pode perfeitamente sair, não existem essas amarras que eu descrevi, então a vítima pode cortar o relacionamento imediatamente a hora que ela bem entender e aplicar o pedra cinza e o contato zero na hora, bloqueia de tudo, some, nunca mais fala. Mas essa vítima está presa por codependência emocional. As duas vítimas, tanto a que não pode sair quanto a que pode sair, estão tentando salvar a relação, acham que podem restaurar aquilo. E muitas vezes a vítima pode ser tomada por uma sensação de incompetência, porque ela não consegue explicar de uma maneira que o narcisista entenda. Veja, não se trata disso. É um misto de o narcisista não consegue entender e o narcisista não quer entender. Porque para que o narcisista compreenda que o que ele faz é danoso, prejudicial, fere, magoa, ele teria que ser capaz de fazer uma autoanálise e reconhecer que aquilo que está sendo dito para ele é verdade. E essa é uma capacidade que o narcisista tipicamente não tem. Também num episódio anterior, eu respondi a pergunta e se o narcisista experimentasse do próprio veneno? Essa é uma coisa que às vezes a vítima pode tentar fazer. Tratar o narcisista como ele a trata para ver se isso produz um despertar de consciência e faz com que o narcisista compreenda. Se ele sentir na pele, ele finalmente vai entender. Não vai e isso pode dar muito errado. O narcisista vai sentir o que você fizer? Existe uma ideia muito equivocada de que o narcisista não tem sentimentos. Isso não é um narcisista. Isso é transtorno de personalidade antissocial, é psicopatia, sociopatia. O narcisista tem sim muitos sentimentos, mas o que ele não tem é aquilo que é chamado de empatia fisiológica ou empatia emocional, que é uma forma, vamos chamar de natural de empatia, uma coisa com a qual a maioria de nós é imbuída ao nascer. Ou, na verdade, não ao nascer. O ser humano desenvolve essa empatia, ele adquire essa empatia no convívio com outros indivíduos, na fase de desenvolvimento, quando bebê, quando criança. Um bebê, naturalmente, não tem empatia. Ele precisa aprender, ele precisa adquirir isso no contato com outros seres humanos, tipicamente os pais, que vão ser as referências dele. Um bebê em desenvolvimento, ele ainda não adquiriu empatia, ele ainda não aprendeu quando ele acaba. Quando a mãe começa, ele ainda não consegue se separar de objeto externo. Quando um bebê está com fome, ele faz a única coisa que ele pode fazer para manifestar essa fome e sanar o problema. Ele chora. E ele chora, em tese, ininterruptamente, até que alimento seja dado. E quando ele tem essa vontade ou qualquer outra, o bebê não se atenta para a questão de que a mãe só dormiu 2 horas nos últimos 5 dias. Quando o indivíduo começa a se desenvolver e desenvolver essa empatia, ele começa a aprender a colocar algum freio nas próprias necessidades, nas próprias demandas, uma vez que essas demandas dependem de outras pessoas que podem estar com outros problemas e outras questões que não são somente ele. Então, uma criança já um pouquinho maior, mais desenvolvida, que aprendeu empatia e foi bem educada, é possível os pais dizerem, espera um pouquinho, segura, eu já vou resolver isso já já. E a criança espera. E conforme isso vai se desenvolvendo e se aprimorando, ele vai se tornando um adulto cada vez mais autocentrado e mais capaz de controlar os próprios desejos e anseios. Empatia fisiológica ou empatia emocional é a capacidade de olhar para um outro indivíduo vivenciando, experienciando uma sensação, uma emoção, e se conectar àquilo. Você pode tanto sentir junto, uma pessoa mais sensível vai ter isso, ela vê alguém chorando, ela chora junto, ou uma coisa mais simples, não precisa ser só ruim. Uma pessoa vê alguém feliz e rindo, e essa pessoa, simplesmente por testemunhar isso,
é tomada por felicidade e isso arranca dela um sorriso também. Isso é empatia fisiológica. Mas o narcisista pode sim ter perfeitamente preservada empatia cognitiva. Empatia cognitiva é a capacidade de identificar uma emoção, identificar um sentimento, mas ela não se conecta a ele. É informação pura e fria, ela não tem significado real, mas o narcisista consegue identificar. Aliás, para que o narcisista faça o que ele faz, para que ele possa manipular as emoções, ele tem que ser capaz de identificar. E é justamente aí que está a empatia cognitiva. No narcisista, ou em pessoas manipuladoras de um modo geral, alguns chamam isso de empatia sombria, que é a empatia usada para o mal. Então você imagina aí um vendedor de automóveis que é um manipulador, que eventualmente ele até é um psicopata. Psicopatas fazem excelentes vendedores. Ele identifica a emoção e faz uso instrumental disso para vender o carro. O vendedor identifica que esse cliente tem um sonho, que ele está com o olho brilhando, marejado, ao contemplar o carro que ele sempre quis ali dentro da concessionária. Mas esse cliente em potencial verbalizou que ele até pode assumir as parcelas e o financiamento do automóvel, mas isso vai colocar em risco o pagamento das contas básicas da casa ou o financiamento da faculdade dos filhos. Esse vendedor não está nem aí. Ele vai com toda tranquilidade dizer, escuta, isso daqui é o teu sonho, é a tua hora. Você já fez muito pela família, é hora de você fazer por você um pouquinho. E o cliente compra o carro. Se endivida, vai ter problemas em casa, mas comprou o carro, é isso que interessa. Por essa habilidade de empatia cognitiva mais a falta de empatia fisiológica, o narcisista também pode ser um excelente vendedor, faz a mesma coisa. Ele pode eventualmente ser tomado por algum remorso ou alguma vergonha de ter feito uma coisa que é errada. Se isso for público, a vergonha é uma emoção pública. Então, se ele for julgado, recriminado por ter manipulado um cliente a se endividar para comprar um produto, seja lá o qual for, eventualmente o carro no exemplo que eu dei, o narcisista pode sentir, sim, muita vergonha. Isso pode gatilhar episódio de ira para ele se defender, enfim, a coisa toda a gente já conhece. O psicopata, ele não tá nem aí. O psicopata vai olhar e falar assim, sim, vendi mesmo. O melhor vendedor do ano sou eu, ele bate no peito para falar. Ninguém tira carro daqui de dentro como eu. Então, se a vítima tentar fazer o narcisista entender, tratando-o como ele trata a vítima, o narcisista vai sentir? Vai. Ele vai aprender? Não vai. Isso muito provavelmente vai gatilhar um episódio de ira e toda a cascata de consequências que é típica de um episódio de ira narcisista. Se após essa tentativa de fazer o narcisista compreender, dando para ele um pouquinho do próprio veneno, e, gatilhado o episódio de ira, a vítima tentar voltar a explicar, fazer com que o narcisista compreenda que existe um elo causal entre o que ele tipicamente faz e o que a vítima fez agora, é a vítima explicar, palavra por palavra, como se estivesse falando com uma criança. Eu fiz com você o que você faz comigo para ver se você entende. Pode ser pior ainda. Isso pode levar o narcisista a dizer alguma coisa do tipo, mas era só o que me faltava. Quer dizer que é assim que esse relacionamento vai ser? É você com picuinha, trazendo coisa antiga, coisas que aconteceram há 5 anos atrás? Vai ficar desenterrando áudio de WhatsApp para me mostrar como se eu fosse um louco ou uma louca que não lembra o que fala? E a vítima escuta tudo isso e fica completamente sem direção, sem rumo, não sabe o que fazer. E isso, se bem aplicado e tendo o efeito que o narcisista deseja, agora a vítima está devidamente condicionada a calar a boca e nunca mais reclamar. Aqui entra uma coisa, é um tópico que eu quero abordar num vídeo futuro para falar especificamente sobre isso, mas eu vou falar aqui muito brevemente, que é o que é chamado de método DARVO. D-A-R-V-O. É uma sigla em inglês que é muito difícil de traduzir para o português, mas ela quer dizer Deny, Attack, Reverse Victim Offender, que traduzido quer dizer negar, atacar, inverter vítima-agressor. É uma estrutura típica de manipulação e gaslighting que todo narcisista faz. Ele vai, portanto, se a vítima estiver tentando explicar, ele vai negar que faz isso, deny, vai atacar, isso pode vir na forma do episódio de ira narcisista, e o reverse victim offender, inverter vítima-agressor, ele convence ou tenta convencer a vítima de que a vítima é quem é o agressor e, portanto, se a vítima é o agressor, o narcisista é que é a vítima. Então, DARVO, Deny, Attack, Reverse Victim Offender. Negar, atacar, inverter vítima-agressor. Portanto, no final de todas as contas, narcisistas não aprendem. O programa de hoje fica por aqui.
Se você curte o trabalho que eu faço e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, comente, compartilhe, se inscreva. O meu nome é Rubens Macedo. Eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha a solução. Até a próxima.